Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo: O Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, isto é, distancia-os de Jerusalém, retira-os do centro do poder, para que assim possam visualizar melhor as coisas e dar uma resposta mais coerente àquela que é a pergunta crucial para o seguimento de Jesus e sua missão. Quem ele é? Às vezes é preciso que saiamos de certos lugares que nos cegam e nos paralisam para podermos dar respostas mais acertadas e comprometidas com Deus e com a igreja. Eis o que Jesus faz: leva-os para Cesareia de Filipe e ali naquela região de desafios ele lhes faz a pergunta crucial: Quem diz os homens que eu sou? Vejam, meus irmãos e irmãs, que a pergunta não é feita diretamente. Jesus quer saber primeiro o que as pessoas pensam dele, como elas o veem. É uma espécie de termômetro, para saber não apenas como anda a sua popularidade, mas sobretudo a essência do seu ser e a realidade da sua missão. A resposta que ele ouve não o satisfaz plenamente. Embora ele tenha sido comparado com as pessoas importantes, João Batista, Elias, um profeta, ninguém até então havia dito quem ele era, de fato. Ninguém o tinha visto como Messias, Filho de Deus. Os discípulos, aqueles que estavam com ele, constantemente tinham obrigação de saber quem ele era. Por essa razão, Jesus em seguida se dirige a eles. Diretamente, faz novamente a pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, falando em nome do grupo, responde prontamente: Tu és o Messias. Aqui temos a profissão de fé dos discípulos. Porém, a atitude de Jesus diante dessa resposta não fica muito clara. Por que Jesus os proibiu severamente de falarem quem ele era? Não seria bom que eles propagassem essa descoberta? Vamos entender essa proibição de Jesus lendo o texto mais adiante. Mesmo respondendo dessa forma, aparentemente correta, ainda há certo equívoco na resposta. Há equívoco no conceito de Messias. O Messias que eles queriam era semelhante ao Messias esperado pelo povo judeu. Aquele que viria para resolver sozinho todos os problemas e não se submeteria a nenhum tipo de sofrimento. Viria com a superioridade de um Deus e magicamente, sem maiores envolvimentos, sanaria os problemas. Jesus não é esse tipo de Messias. O messianismo de Jesus requer, meus irmãos e irmãs, parceria, envolvimento dos discípulos com
as dores da humanidade, com os seus problemas. Iria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Quando Jesus explica que ele é esse Messias, o servo sofredor, na pessoa de Pedro, reage com a mesma prontidão com que deram a resposta de que ele era. Começou a repreendê-lo. Ele está então, não queria um Messias assim. Queria um Messias que compadecesse a concepção judaica. Por isso Jesus pediu que os discípulos mantivessem sua identidade em sigilo, pois não queria que fosse propagada uma concepção errônea dele. Ele definitivamente, meus irmãos e irmãs, não era esse tipo de Messias. Quando esperamos soluções mágicas da parte de Jesus para os nossos problemas, nós nos envolvemos com ele, sem querer enfrentar as dificuldades e sofrimentos. Somos pedra de tropeço para ele e o seu messianismo para o seu projeto de vida. Tornamos-nos assim um obstáculo, uma pedra de tropeço, uma espécie de Satanás, porque demonstramos não pensar as coisas de Deus, mas as coisas da humanidade. Meus irmãos e irmãs, seguir Jesus é ser fiel a essa aliança. De amor exige renúncia, exige de nós esvaziamento e coragem para enfrentar todo tipo de sofrimento. Só assim estaremos no caminho de Deus e da realização da sua nova aliança. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo, porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.